7h12, Carlos Ferreira por aqui, já trazendo as notícias do esporte. Sim, senhora. Por exemplo, agora estava apurando ali uma informação sobre técnico do Clube do Remo. Já já a gente fala sobre isso, porque o Paysandu está agora numa sequência de cerimônias de apresentação de jogadores, que nós já mostramos aqui na tela do Bom Dia Pará. 10 jogadores que o Paysandu contratou, são 11 novas opções para o técnico do Paysandu, que também é novo, que é o Claudinei Oliveira. O 11º é o garoto Arthur Monteiro, que é de Guiné-Bissau, o volante que nós mostramos ontem aqui, que está na base e já jogou pelo time profissional, e mais 10 contratados. 2 deles, Maurício Garcês, que é atacante, e Denner, meio campo, foram ontem apresentados em cerimônia na Curuzu. Sabemos que é o maior da Amazônia, isso já basta. Esse foi o motivo que fez Maurício Garcês aceitar o desafio de defender o Paysandu. O atacante é um dos recém-contratados pelo clube para a sequência da Série B. O jogador, de 28 anos, pertence ao Avaí e estava emprestado ao Juventude. Nessa temporada não jogou bastante, foram apenas 7 partidas. Só que Garcês quer pegar de referência o ano passado, quando fez 9 gols e deu 3 assistências em 48 jogos pela equipe catarinense. Estou feliz pela oportunidade, infelizmente não consegui jogar mais lá no outro clube, mas estou feliz aqui, espero retribuir da melhor forma possível e voltar ao Garcês que era de 2024. Quem também chegou ao Papão foi o meia Denner, de 25 anos. O jogador estava no Anápolis, disputando a Série C. Em 2024, foi um dos destaques da Tombense, com 2 gols e 3 assistências em 22 partidas. Denner chega por empréstimo do Noroeste, do interior de São Paulo, mas já projeta algo maior com a camisa bicolor. Ano passado na Série C, eu joguei um Paulistão, voltei para a Série C, então voltar para uma Série B, fico muito feliz, por isso que eu agradeci muito a oportunidade de vestir essa camisa e voltar para uma Série B, então quero dar meu melhor para poder ajudar, quem sabe permanecer aqui. E Denner já tem uma ligação com o Paysandu, uma história de 7 anos atrás, quando defendia o Juventude, clube no qual foi revelado. Meu primeiro gol como profissional foi aqui contra o Paysandu, né? Minha primeira assistência também, se não me engano, foi em 2018. Então eu conheço o cenário do estádio, eu conheço a pressão que o time adversário vem e sofre aqui dentro. Então eu espero a gente poder se conectar junto com o torcedor, espero o torcedor ajudar a gente a sair dessa situação, que vai ser muito importante para a gente também, o apoio deles, né? Garcês também conhece bem a força da Curuzu. Já joguei, muito difícil jogar aqui. Foi difícil, velho. Difícil mesmo. Não é fácil. O Paysandu foi bastante ativo nessa curta janela de transferência. Ao todo, são 10 caras novas aqui na Curuzu. Se antes o elenco era enxuto, agora não faltam opções para o técnico Claudinei Oliveira, que também chegou recentemente ao clube. Um time mais encorpado, com mudanças, e que vai em busca de uma arrancada nessa Série B. Maurício Garcês e Denner já estão regularizados e podem estrear na sexta-feira, quando o Papão encara o Botafogo de São Paulo na Curuzu pela 12ª rodada da Série B. E se a dupla for acionada... Estou pronto, estou preparado. A escolha do professor, vamos ver quantos minutos ele vai dar ali, se vai ser um tempo ou 2 tempos, não importa, eu vim para ajudar. Já vim atuando no Anápolis, joguei 7 partidas, então já venho com uma condição física muito boa. Se precisar, eu estou à disposição. E dessa vez, com o apoio da Fiel Bicolor. Com certeza é melhor, né? Eles motivam bastante, eles empurram o time, então acho que é como 12º jogador. Agora jogar a favor é muito melhor. Bom, não só os 2 que nós mostramos aí, mas todos os outros recém-contratados do Paysandu estão legalizados, aptos para jogar. Eu digo isso, inclusive, porque havia uma pendência. No caso do Vini Farias, o atacante que veio do Brusque, somente ontem à noite o nome dele surgiu no boletim informativo diário da CBF. Então agora ele está apto. É o mesmo caso do Marrone do Remo. Também ficou pendente, mas ontem o nome dele já surgiu. É outro atleta que está apto. O Paysandu, a partir do jogo contra o Botafogo, o jogo de amanhã,
A ideia, a esperança é que comece um novo ciclo. Por quê? Porque a estreia do técnico Claudinei Oliveira com todas essas novas opções. O Paysandu resolveu o problema do quantitativo. Agora tem um elenco com opções suficientes. Se resolveu a questão qualitativa, aí é outra história, nós vamos conferir daqui para frente com bola rolando. Mas são jogadores com boas credenciais. O Maurício Garcês, que você está vendo aí, é um maranhense, é jogador do Avaí, estava emprestado ao Juventude e agora foi repassado ao Paysandu, jogador de muita força. E o Denner já falou aí sobre as credenciais dele, vinha fazendo uma Série C com destaque no Anápolis, depois do que já tinha feito com destaque pela Tombense, então é um jogador que chega com muita esperança. E você percebe, Flávia, na fala dos atletas que há todo um entusiasmo. Essa é uma grande diferença do que o Paysandu vinha vivenciando para o que tem agora. Havia todo um desgaste antes, toda uma pressão e, em alguns casos, até um certo desânimo. Agora, uma renovação de entusiasmo. A grande questão é que o Paysandu vai ter que construir o seu time, o seu novo time, dentro da competição. Enquanto os adversários estão fazendo contratações para reforçar pontualmente, o Paysandu entra num processo de reforma. Tem uma renovação de ânimo, vai ter dificuldades justamente por ter que reconstruir o seu time dentro da competição, mas pelo menos essa renovação de entusiasmo é algo muito positivo. Passa a expectativa de que comece de fato um novo ciclo, com um novo comando, agora com o técnico Claudinei Oliveira, que já é habituado a situações do tipo, com êxito. Foi assim no Santos, foi assim na Chapecoense, foi assim no Avaí, tem a mesma missão agora no Paysandu. Jogo Paysandu e Botafogo de Ribeirão Preto, amanhã, 9h35 da noite, Estádio da Cruz. Vamos agora falar de Remo, que continua sem técnico. Sem técnico, sim, porque, afinal de contas, não contratou o efetivo substituto do Daniel Paulista. Mas o Remo se sente bem servido com o seu interino Flávio Garcia, que subiu de cotação com o trabalho que fez na vitória sobre o Operário. E, por enquanto, é dele o comando do Leão Azul para enfrentar o Atlético Paranaense no sábado em Curitiba. Se no ataque o Remo vem se destacando nesta edição da Série B, com 14 gols marcados, na defesa o retrospecto também é bom, principalmente em casa. No Mangueirão foram apenas 2 gols sofridos nos jogos contra o Operário e o Volta Redonda. A gente está conseguindo colocar em prática, está tendo a ajuda da nossa torcida também dentro de campo, dentro de casa, e isso está sendo fundamental para os nossos resultados, e os resultados estão sendo bons independente do sistema, independente da maneira com que jogamos, a gente consegue defender bem, atacar bem. Eu acho que isso está sendo bastante importante nesses resultados positivos que estamos tendo. A defesa será testada novamente, desta vez fora de casa e contra um adversário que vai mal na temporada. O Atlético Paranaense vem de derrota na última rodada para o Goianiense e está na 12ª posição. Aliás, neste ano será um reencontro. A última vez que Leão e Furacão se enfrentaram foi pela primeira fase da Copa do Brasil de 2015. Após um empate no tempo normal, o Leão foi eliminado nos pênaltis. Entretanto, naquela época, o Remo estava na 4ª divisão, enquanto o Atlético era um time de Série A. Só que 10 anos depois, as coisas mudaram e os dois estão na mesma divisão e com os azulinos em melhor momento. Mas para este final de semana, Klaus prefere ser modesto. Não pode olhar um livro pela capa, né? A gente está vendo isso durante o campeonato. O campeonato não está sendo fácil, nenhum jogo está sendo fácil. A gente está vendo que do 12º até o G4 está tudo muito embolado. Perde um jogo, já muda completamente as posições. Então, eu acho que a gente tem que focar no Clube Atlético Paranaense hoje, no grupo que eles têm, na forma que jogam. Para o jogo contra o Furacão, o trabalho da semana é conduzido pela Comissão Técnica Permanente. Enquanto isso, a diretoria ainda busca um novo treinador. E entre os jogadores, a expectativa pelo novo chefe já existe.
claro que a gente tem essa expectativa de definição mesmo, né, para saber quais vão ser os próximos modelos de jogo, como que a gente vai jogar daqui para frente. Eu acho que o treinador ele tem que entender também como a gente chegou até aqui, né, porque a gente está num momento bom, num ambiente bom. Então, eu acho que ele tem que entender isso também, tem que nos liderar da melhor forma possível dentro de campo. Se vai para o próximo jogo com um técnico definido ou interino, só o tempo vai dizer. Mas, independente disso, uma coisa que não vai mudar é a confiança no trabalho de quem já está no clube desde o início do ano. Então, eu acho que essa confiança a gente está tendo entre nós, entre nossos companheiros. Agora, com a comissão que está tocando o trabalho essa semana também, a gente tem total confiança. A gente sabe que a gente tem que trabalhar bem durante a semana, a gente tem que olhar o adversário, fazer um bom jogo. Bom, o que todo mundo chama de comissão técnica permanente, eu chamaria como comissão técnica de emergência. E os clubes agora se veem forçados a ter essa comissão técnica formada por funcionários do clube. Esses são contratados na condição de funcionários. Trabalham com a comissão técnica que, por exemplo, o Remo está contratando, né? E numa eventual troca, ali há uma continuidade de trabalho de quem já estava vivenciando o processo. É o caso do Flávio Garcia, que trabalhou com o Rodrigo Santana, que o trouxe para o Remo, trabalhou com o Daniel Paulista e vai conduzindo o processo dentro do Clube do Remo, trabalhando para esse jogo contra o Atlético Paranaense, onde provavelmente o Remo já terá no estádio a presença do seu novo comandante, que pode ser esse rapaz que vai surgir agora na tela. Atenção aqui, olha só. Esse é Antônio Oliveira. Você vê ali que está com a camisa do Sport Recife. Ele era o técnico do Sport Recife, enquanto o Daniel Paulista era o técnico do Remo. Sim. O Daniel Paulista foi para lá, ele pode vir para o Clube do Remo. Nós temos informações mais recentes de que evoluíram muito as negociações do Remo com o Antônio Oliveira e que já haveria um acerto entre as partes. Não há ainda uma confirmação, o Remo, no momento certo, o Remo vai fazer esse anúncio, mas seria Antônio Oliveira, o novo técnico do Clube do Remo, trabalhos dele no Brasil, no Cuiabá, todos na Série A do Campeonato Brasileiro. No Cuiabá, onde ele foi muito bem. Depois, no Corinthians, não deu certo. E no Sport Recife, menos ainda. Neste Campeonato Brasileiro, ele comandou o Sport em apenas 4 jogos e já saiu, ficou disponível. Então, agora pode ser anunciado, deve ser anunciado como novo comandante do Clube do Remo. É um português que tem aí outras concepções e o Remo, enfim, vai resolvendo o seu problema, se confirmado o nome do Antônio Oliveira nessa questão do novo comando. Porém, Flávio Garcia segue aí dirigindo a equipe do Clube do Remo para esse jogo contra o Atlético Paranaense, que tem como técnico um ex-jogador do Remo, o Odair Hellmann, e o Atlético está vivendo uma crise daquelas. Para você ter uma noção, ontem foi demitido o executivo de futebol do Atlético em meio a muitas cobranças de torcidas organizadas, foi um dia de protestos, de muita pressão. O técnico Odair Hellmann está suspenso. O auxiliar direto do Odair Hellmann, Fábio Moreno, está suspenso. O time deverá ser dirigido à beira do campo pelo preparador físico. Jogadores suspensos, jogadores lesionados, desfalques, muita pressão. Essa é a realidade do Atlético para o jogo de sábado contra o Clube do Remo. Enquanto o Remo, mesmo em transição de comando, vive uma fase bem tranquila, o Sport está em ebulição. O Atlético Paranaense está em ebulição. Pelo menos nessa questão emocional, o Remo vai em grande vantagem. Aí aumenta ainda mais as esperanças, né, do Remo, que está aí nessa luta para voltar ao G4. Jogo Atlético e Remo, sábado, 18h30. Vamos sair agora do profissional, times amadores. O primeiro a pintar na tela é Deus acima de tudo. Cachoeira do Arari, aí o time que traz a mensagem religiosa, Deus acima de tudo. E cinquentão da Tuna Luso Brasileira. Aí a galera da saudade, estou identificando ali o Olivar, Ferrete, companhia. Daí o time cinquentão da Tuna, agora
Família Bob Esponja, Vila do Cupuaçu, Santa Isabel do Pará. Avançando com o Elite de Marituba. Quarentão, Cachoeira do Arari. Tem galera assim, é bem acima dos 40. Radiologia, Futebol e Resenha de Belém. Triunfo Atlético Clube, no singular, de Mosqueiro. Rodoviário Cinquentão é da Marambaia, capital. Barcelona, de Cametá. Veterano FC de Tomé Açu, foi só o primeiro tempo aqui das fotos de times amadores, Fábia. E mas eles seguem em destaque por aqui. Nós mostramos gols na terça, nós mostramos na quarta. E agora a gente tira aqui o suco, né? Os gols mais bonitos da semana, as obras de arte da semana no futebol amador. O Sávio Fonseca, dos Peladeiros da Assembleia Paraense, que chamou o goleiro para dançar e aí tocou para a rede, fez esse golaço, abusou dos dribles, agora por outro ângulo, a obra do Sávio Fonseca com direito à moldura de obra de arte. Vitor Cauã, Jogos Escolares de Castanhal, pela Escola Maria Deusarina, olha só, bola cruzada, e de voleio ele faz esse golaço clássico. Curica, do Triunfo do Mosqueiro, também vai deitar o corpo no ar para finalizar, olha só. Está aí o Curica do Triunfo, ganhando destaque, ganhando moldura aqui na tela do Bom Dia Pará. Tem mais um, tem o Marcos Sérgio, Seleção Master do Caixa Pará. Aí ele fazendo o seu golaço, mais uma vez para você curtir. Bola levantada e de primeira ele confere, está em destaque. Esses aqui, os gols, as obras de arte da semana, estão concorrendo à obra de arte do mês, que vai levar a tela da nossa obra de arte aqui do Bom Dia Pará. Perfeito. Vamos seguindo, porque hoje, quinta-feira, a gente fala de esporte e fala de saúde. Então vamos nessa. Um dos exercícios em que tem que haver maior precisão na academia é agachamento com peso. Então, o professor Moisés Silva vem ao Bom Dia Pará, vem ao Esporte e Saúde mostrar esses erros, chamar a atenção, porque você precisa, se comete os erros, precisa corrigir. Entenda por quê. Quando nós carregamos uma carga além do que eu consigo, eu não consigo fazer a técnica adequadamente, isso pode ocasionar lesão. Eu não consigo agachar o máximo que eu posso. Então, o que eu preciso fazer? Eu necessariamente tiro o peso, pergunto para o professor, tiro o peso e agora eu consigo agachar com uma carga adequada e com a técnica correta, conseguindo fazer o exercício de forma correta. Então, eu consigo agachar. O outro erro comum nesse exercício, que é um exercício extremamente, que necessariamente precisa de uma técnica adequada, é você querer agachar você querer agachar jogando o joelho para dentro. Então, é muito comum pessoas que começam a agachar ou aprender a agachar, jogam o joelho para dentro. Então, é muito comum. Outro erro comum é você tirar o calcanhar do chão. Então, eu quero agachar, eu tiro o calcanhar do chão. O correto é você deixar o calcanhar no chão. Então, o correto é o seu joelho apontar para a ponta do pé e o calcanhar sempre no chão. E para finalizar, um erro muito comum também é você querer fazer um movimento curto. E aí você não consegue utilizar o máximo da sua musculatura dentro do movimento. Então, o correto é você agachar dentro das suas limitações, e quem vai falar isso é o professor de educação física, onde você consiga utilizar o máximo do potencial do exercício físico. Ok?
Diga aí, Fábio, ok? Ok, aprendi bastante. Olha, tem gente, conheço pessoas que não fazem agachamento justamente por medo de lesão, de não saber posicionar os joelhos. E o agachamento é essencial no exercício. Essencial, mas também crucial no sentido de provocar lesão, né? Então, se não for feito com Tem correção, que ser certinho. os 5 erros mais comuns estão mostrados aí e nós estamos com outras imagens, né, de como fazer o exercício corretamente. Nós mostramos ali um aparelho, agora com outros equipamentos, o exercício de agachamento, aí sem aparelho, mas usando o peso do corpo para fazer o exercício. E a galera da academia, pelo que comentam comigo, nesse momento só para treinamento para acompanhar. Então, legal que a gente está podendo trazer aqui as dicas de um profissional, os alertas de um profissional, chamar a atenção. O professor Moisés Silva, que contribuiu hoje aqui no Esporte Saúde, volta na próxima quinta-feira ao Esporte Saúde para falar sobre aquecimento e alongamento, que são etapas que nem todo mundo cumpre, né? Sim. É outro erro, chegar à academia e já ir direto para o aparelho. Preciso preparar o corpo para fazer o esforço. E aí a gente vai trazer essas orientações na próxima edição do Esporte Saúde aqui no Bom Dia. Prontinho. Ferreira, te espero daqui a pouco. Vou, mas volto. Até. Oito e 18, Carlos Ferreira por aqui para o nosso segundo tempo do esporte. Você fala sobre o que agora, Ferreira? Você com a raquete, como é que é? Olha, não muito boa. Nem no tênis de mesa? Nada, mas é divertido de jogar, pelo menos. A diversão é garantida. Renovo aqui meu bom dia para todo mundo e aciono a galera do tênis de mesa, porque os mesatenistas do Pará ganharam uma nova referência nesse esporte. É o que vamos ver. O cara que vem colocando o tênis de mesa sul-americano em outro nível. Semifinalista nas Olimpíadas de Paris no ano passado. Campeão da Copa do Mundo na China esse ano. E recentemente, medalha de prata no Campeonato Mundial em Doha, no Catar. Esse é Hugo Calderano. Tenho noção, sim, dos feitos, de tudo que está acontecendo e fico muito feliz, claro, por mim e pelas pessoas que estão ao meu redor, mas também pelo tênis de mesa brasileiro em geral. É muito bom ver isso acontecendo de fora também. E o Brasil é uma fábrica de grandes atletas do esporte. O Goiama, Bruna Alexandre e a Xará, Bruna Takahashi. Aqui no Pará também temos nossas estrelas. Laila Pamplona, 8 vezes campeã estadual e bicampeã brasileira. Eu fico muito feliz, né? Eu como mesa tenista há 24 anos, sempre sonhei que o tênis de mesa tivesse essa visibilidade que está tendo hoje. Isso para mim como atleta é muito gratificante, eu fico muito feliz. E sendo uma das atletas de destaque do estado, eu fico mais feliz ainda porque eu contribuí, né, para esse crescimento do tênis de mesa no estado. Ao lado de Laila, Glauciane também é destaque da modalidade. São 20 anos de carreira, com títulos estaduais e nacionais no currículo. Depois de tanto tempo, começa a ver a valorização do tênis de mesa. Belém, inclusive, recebeu recentemente a Copa Brasil. O nosso número de atleta vem crescendo muito, né? A gente tem sediado já várias Copas Brasil. Esse ano a gente teve uma no Mangueirinho e teve um grande número de atletas vindo de todas as partes do Brasil. O tênis de mesa é praticado no Pará há décadas. Nós temos atletas consagrados no cenário nacional e a história vai continuar sendo escrita porque a nova geração está vindo aí e com bastante talento. A Manu é a sobrinha da Glauci. Ela tem 13 anos, pratica tênis de mesa há pouco tempo, mas já vem se destacando com títulos do Campeonato Paraense Sub-13 e Sub-15, além de uma Copa Brasil no Recife esse ano. Quando eu comecei, meu espelho foi a tia Glauci, né? Mas agora que eu já consigo, já aprendi melhor, eu sempre me inspirei na Bruna, né? A Bruna Takahashi. É o orgulho da tia Glauci, que faz questão de acompanhar os passos da sobrinha. Nossa, eu fico muito feliz, né? Quando ela chegou
Aí eu até falei para ela, a renovação no tênis de mesa está chegando. E aí ela foi devagarinho, eu fui dando treino, aí eu disse assim, agora a gente vai botar um treinador mais forte, ela foi evoluindo. Aí ela já ganhou 2 estaduais. Esse ano ela deu um salto muito grande, em menos de 3 meses. Foi para uma Copa Brasil, se tornou campeã lá, então a gente viu que realmente ela tem muito potencial, só tem a crescer. A gente já quer levar ela para um brasileiro para ganhar experiência e quem sabe um dia uma vaga numas Olimpíadas, representar o Brasil em um sul-americano, quem sabe. Qual é o teu maior sonho dentro desse esporte? Eu acho que é ir para a seleção brasileira. Ganhar umas Olimpíadas? Sim, com certeza. Bom, se continuar evoluindo, Manu pode representar o país em uma competição que vem por aí. A cidade do Rio de Janeiro foi anunciada como sede do Campeonato Mundial de Tênis de Mesa de 2029. Ainda faltam 4 anos, mas a ansiedade já está tomando conta. Quero estar na torcida gritando pro Hugo, né? Até para os próprios atletas chineses, para os atletas femininos também vai ser muito bacana. Eu quero que chegue logo 2029, porque eu fiquei super feliz, super ansiosa e vai ser muito legal. Até lá, novos talentos vão surgindo no esporte. O Pará quer se manter esse celeiro de novos talentos, para que o Brasil siga se mantendo no topo mundial. Eu amo tênis de mesa. Tênis de mesa é um esporte muito top para você que está assistindo esse vídeo também, né? E tênis de mesa é uma coisa muito legal que eu me importo muito. Eu acho que é um grande primeiro passo, né? E pretendo treinar, jogar bem, né? Participar de várias competições para conseguir bons resultados na frente. É um esporte sem contato, sem choque, Sim. mas que exige muito movimento, né? Habilidade, técnica e muito movimento. Então, como esporte em nome da saúde, claro que vale demais. Eu, por exemplo, Fábia, não tenho nenhuma agilidade aqui, nem aqui, mas tenho aqui, ó. Então, essa eu não tenho também, Ferreira, tem que encontrar minha habilidade. Times amadores pintando na tela. Borussia Alçaviária de Irituia. Aí o time de Irituia. Escolinha do Caçazum, Belém. Futebol dos DJs. O Márcio não está aqui, eu não posso nem dizer que... Ele estaria dentro. Teria ou não teria espaço aí. Futebol dos DJs lá de Cametá. Cabanos Futsal Feminino, também Cametá, com direito a repá. RB Quarentão, Vila Marauá, Curuçá. O Remo do Espírito Santo do Tauá, de Santo Antônio do Tauá, tá aí o Leão Tauaense. Meninas da Quebrada, Cidade Nova 3, Ananindeua. Babilônia, Mosqueiro. Flamenguinho do Guamá, tá aí o time do Carlos Gaia. Palmeiras, projeto Bom de Bola, Bom de Escola, São Caetano de Odivelas. Fechamos? Fechamos. Vamos agora falar do esporte profissional. No futebol profissional, o personagem da sexta-feira, sem a menor dúvida, é Claudinei Oliveira, o técnico estreante do Paysandu Esporte Clube, homem de coragem, hein? Largou o Londrina bem encaminhado para acesso de C para B, para assumir o Paysandu, que é o lanterna da Série B. E olha aqui, nessa foto, o primeiro aqui, o da esquerda, o garoto, é filho do Claudinei, é o Felipe Oliveira, que é o auxiliar técnico do Claudinei, aí com o presidente Roger Aguilera e com o executivo de futebol Carlos Frontini. Então, nesta sexta-feira, o Claudinei estreia, né? Ele já assumiu, já trabalha durante a semana e vai estrear no comando do Paysandu. O Claudinei em Cuiabá, assistindo o jogo do Paysandu contra o Cuiabá, fazendo ali as suas observações sobre o time que ele agora está comandando e com tantas novas opções, com 11 novos jogadores, 10 contratados e um que subiu da base, que é o Arthur Monteiro, para fazer o Paysandu finalmente reagir na competição, quem sabe conquistar a primeira vitória. O desafio vai ser amanhã no estádio da Curuzu. Uma informação que não tinha sido explorada e que até me surpreendeu. O Paysandu pagou multa rescisória ao Londrina, R$300 mil para tirar o Claudinei do Londrina e colocá-lo aí à frente da equipe agora na Série B do Brasileiro.
E no Remo? Remo contra o Atlético Paranaense neste sábado, olha só. O Atlético Paranaense está vivendo uma crise terrível, muita pressão lá em cima da comissão técnica dos jogadores, e eles estão apavorados lá com uma deficiência recorrente na equipe, né? Algo que tem sido recorrente. O time tomando gols em lances originados de escanteio e cobranças de falta. Dos 16 gols que o Atlético tomou até agora, 8 foram como esse aí, o da derrota da última rodada para o Atlético Goianiense, lá em Curitiba, por 1-0. Então o time tem tomado muitos gols desse tipo, principalmente em lances de cobrança de escanteio. O que é muito animador para o Remo nesse dado é que esse tem sido um ponto forte do Remo. O Remo tem feito bastante gols em lances originados de falta e de escanteio, geralmente com as cobranças do Sávio, o lateral esquerdo, que tem funcionado bem na equipe do Clube do Remo. Nesse jogo contra o Atlético Paranaense, o time do Remo ainda tem o comando do Flávio Garcia, mas há toda uma expectativa criada para a confirmação hoje do Antônio Oliveira, o técnico português, para o comando do Clube do Remo. Eu falei na minha primeira entrada que o Antônio Oliveira trabalhou no Cuiabá, no Corinthians e no Sport Recife, mas ele começou a carreira dele de técnico no Atlético Paranaense, esse adversário do Clube do Remo. Vejamos se o Remo de fato confirma, mas pelas informações que temos, negociação fechada entre Remo e Antônio Oliveira. Ferreira, muito obrigada, te espero semana que vem, mas antes de ir embora, vamos juntos mostrar mais um pouquinho dos apaixonados por aqui. A Jéssica, aqui mostrando os 12 anos de amor com seu amado, mais uma foto, mais uma participação. A gente tem aí o Antenor, o Antenor e a Shirley, Antenor editor aqui multimídia da TV, 30 anos de união. A Marinete também ao lado do seu amado Reginaldo. Tem mais foto pra gente mostrar? O Will fez aqui o registro com a Yasmin, lindos, felicidades. Tem mais foto. O Ângel mandando aqui o registro também, 22 anos juntos. Mais foto pra vocês, Israel e Miriam. Tem mais uma? Madison e Lúcia, fechamos. Obrigada. Por que você diz te amo? Tchau.